Bom dia pessoal, tudo bem? Voltando lá à explicação, nós paramos então aqui em área de um triângulo acutângulo qualquer, né? Então estamos lá, ó. Já sabemos como calcular áreas de triângulos retângulos. Multiplicamos as medidas dos catetos e dividimos o resultado por 2. Por exemplo, o triângulo retângulo de catetos 3 e 4 tem área igual a 3 vezes 4 dividido por 2, que vai dar igual a 6. Porque o triângulo pode ser visto como metade de um retângulo de medidas 3 e 4. Entretanto, dando um triângulo acutângulo, não podemos simplesmente multiplicar as medidas de dois lados e dividir por 2 para achar a sua área, porque um triângulo acutângulo não é metade de um retângulo. Porém, se conhecemos algumas alturas e o lado correspondente a essa altura, chamado base, a área pode ser calculada. Virando a página, na página 98, no desenho anterior temos um triângulo acutângulo com lado de medida 4 e altura relativa a esse lado de medida 3. Essa altura reparte o triângulo em dois triângulos retângulos. Um deles tem cateto 3 e M e o outro tem cateto 3 e N, cujas áreas são, respectivamente, 3M dividido por 2 e 3N dividido por 2. Então, a área do triângulo é igual à soma dessas áreas, ou seja, 3M dividido por 2 mais 3N dividido por 2, que é igual a 3M mais 3N dividido por 2, que é igual a 3 vezes M mais N dividido por 2. Acontece que M mais N é igual a 4. Logo, a área desse triângulo é 3 vezes 4 dividido por 2, que é igual a 6. O que ilustra um fato muito importante. Se conhecermos a altura de um triângulo e o lado relativo a essa altura, basta multiplicar essas duas medidas e dividir por 2 para achar a área do triângulo. O desenho ilustra esse fato. A área do triângulo é metade da área do retângulo. A base do triângulo é a altura, é h, e o retângulo tem lados A e H. Portanto, a área do triângulo é A vezes H dividido por 2, né, como ilustra o desenho aí abaixo. Aí vem a área de um triângulo obtusângulo qualquer. Vimos até esse momento como calcular a área de triângulos retângulos e triângulos acutângulos, quando se conhece um dos lados e a altura correspondente. O que acontece no caso do triângulo obtusângulo? Como você sabe, triângulos obtusângulos são aqueles que têm um ângulo obtuso, somente um, claro, que se o lado conhecido se opõe ao ângulo obtuso, o método é o mesmo. Vamos mostrar que o método continua valendo, mesmo que o lado conhecido se oponha aos ângulos agudos. No desenho a seguir, temos dois triângulos retângulos. Um tem catetos de medidas H e M e o outro tem catetos de medida H e M mais A. Então, a área do triângulo obtusângulo, triângulo mais escuro, é a diferença entre as áreas desses dois triângulos retângulos, ou seja, é igual a M mais A vezes H dividido por 2 menos M vezes H dividido por 2, que é igual a M mais A vezes H menos M vezes H dividido por 2, que é igual a M mais A menos M vezes H dividido por 2, que é igual a A vezes H dividido por 2. Fica assim estabelecido que, para qualquer triângulo, a área é igual ao semiproduto da base pela altura, isso é, igual ao produto da medida de um lado pela medida da altura correspondente dividido por 2. Observação importante: a altura de um triângulo pode ser vista também como a distância do vértice ao lado oposto, ou a distância do vértice à reta que contém o lado oposto. Virando a página 99, a gente vai cair lá em revisão diária de algumas figuras, né? Então, ele dá lá, o conceito de área está associado à ideia
de quantos quadradinhos de uma unidade de área cabem exatamente em uma figura plana. A área de um quadrado de lado A é A igual a A ao quadrado. E a área de um retângulo de dimensões A e B é A igual a A vezes B. A área total de um cubo de aresta A é AT igual a 6 vezes A elevado ao quadrado. E a área total de um paralelepípedo de dimensões A, B e C é AT é igual a 2 vezes A vezes B mais A vezes C mais B vezes C. Conversão de unidades. Então ele está dando a conversão, a gente já sabe fazer, né? Do comprimento e área. Comprimento de quilômetro para HM é 10 vezes, para vezes 10 e assim vai por diante, né? Agora a área é 10 ao quadrado, então é vezes quanto, né? Então a gente tem que lembrar disso aí, né? Então vezes o quilômetro quadrado para HM ao quadrado, igual a Dan ao quadrado, a metros quadrados, né? E assim por diante. Então vamos lá no 1 aqui, ó. No 1 ele fala pra gente, né? Calcule a área de cada uma das regiões sombreadas no quadriculado a seguir. A unidade da área em centímetros quadrados, né? Então vamos lá. Aqui, ó, no 1 eu vou fazer só o A e vocês façam o resto, tá? Então o A, se a gente contar aqui nos quadradinhos amarelos, ele tem 6 centímetros quadrados, tá? Então, perdão, vocês façam do B até o E, tá? Aí o 2. O 2 ele está falando pra gente. Dado o terreno a seguir, determine sua área em metros quadrados e em centímetros quadrados e construa nesse terreno. E aí para você construir no SCART a gente não vai construir, mas aqui a gente precisa colocar o tamanho dele, né? Então eu vou fazer o desenho e vocês vão fazer a medida dele, tá? Então a gente tem um desenho, deixa eu ver se eu consigo replicar o desenho aqui mais ou menos, né? Não vai ser perfeito, mas a gente tenta fazer algo parecido, tá? Então vamos lá, mais ou menos isso, né? Deixa eu fazer essa parte aqui mais alta, porque é mais ou menos isso. Assim, tá? Então aqui a gente tem o ângulo reto, temos outro ângulo reto aqui, outro ângulo reto, outro ângulo reto, outro ângulo reto, outro ângulo reto, né? Mais ou menos isso daí. E aí ele dá pra gente aqui algumas medidas, né? Então ele dá uma medida daqui até mais ou menos aqui, né? Então ele dá uma medida aqui pra gente de 5, né? 5 metros. Depois ele dá uma outra medida aqui, né? Então ele dá aqui assim, ó, como se fosse essa medida aqui, 2 metros, né? Aí ele dá uma medida pra gente aqui, ó, daqui a aqui, né? Essa medida aqui tem 3 metros, né? Então ele dá também uma medida daqui a aqui, né? Que tem 10 metros. Aí ele dá uma medida daqui a aqui, que tem 2 metros e meio. E aí ele dá uma medida aqui, né? Que tem 3 metros, né? E dentro disso a gente precisa achar algumas outras medidas. Por exemplo, essa medida aqui a gente não tem, né? Essa medida aqui, ó. Se aqui é 3 e aqui é 3, aqui é 2,5, logo aqui também é 2,5, né? Então, essa medida da altura a gente tem. Essa aqui é 2,5 também, a gente já tem. Então, é mais essa aqui também, ó, daqui a aqui, né? A gente tem uma medida aí. Se aqui é 2, né? São 7, logo aqui são 3 metros, né? Ó, 5 com 2 dá 7, menos 10 dá 3 metros ali, ó. Sobram 3 metros ali, né?
Eu acho que é a medida aí que precisava, que a gente precisava mais ou menos, né? Ah, tem essa medida aqui também, mas já coloquei, 2,5 metros, né? Que esse aqui tem 3, aqui tem 3, aqui tem 2,5, aqui tem 2,5, tá? E aí vocês façam o cálculo da área dele aí. Ele está pedindo em metros quadrados e depois em centímetros quadrados, tá? O 3 não é para fazer, tá? 3 não é para fazer. O 4 e o 5 são cálculos, então eu não tenho como fazer aqui, vocês façam aí, tá? Então o 4 e o 5, o 3 não é para fazer, tá bom? Beleza? Então, pessoal, muito obrigado, viu?